Bom, na nossa última aula, chegamos a essa função matemática que descreve os parâmetros para essa reta f. Então, aqui nós escrevemos o seguinte. A reta f é definida pela função matemática 4x menos 8y igual a 0. Esta é a equação geral da reta. Eu vou transformar isso aqui numa equação reduzida da reta. Então, a equação reduzida da reta seria da seguinte maneira. A reta f é definida pela seguinte função. Eu vou fazer um isolamento de y em relação a esse sinal de igual. Então, eu tenho menos 8y igual a quem? A menos 4x. Isso quer dizer, eu tenho todos a minha variável está com sinal negativo, então eu vou trocar o sinal de todos eles. Isso quer dizer, então, que 8y é igual a 4x. Opa, 4x, né? Isso. 4x aqui. Bom, como eu estou isolando a variável y, isso quer dizer, então, que y é igual a 4x sobre 8. Simplificando 4/8, ok? Eu tenho 1/2. Então, a função matemática dessa reta é y, a gente chama equação reduzida, y é igual a 1/2 de x. Agora, isso aqui é muito importante. Este parâmetro, esse coeficiente dessa função matemática, ele tem um fator muito importante para nós. É isso que nós vamos descobrir agora. Ok? Então, eu vou apagar isso aqui. Opa! Vou apagar tudo isso aqui. Y é igual a meio x. Vamos apagar também esse ponto aqui, que eu não sei o que ele foi criado aqui. Y é igual a meio x. Ficou a equação reduzida da minha reta. Então, a equação da minha reta, y igual a meio x. Bom, vamos entender de onde veio esse coeficiente meio aqui. Então, a primeira coisa, vamos criar aqui um triângulo retângulo. Tá aí. Vamos criar aqui um triângulo retângulo. Então, estou afirmando, ele é retângulo. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. Essa distância aqui mede, eu estou aqui partindo do 2 até o 4, então mede 2 unidades, de 2 a 4, e de C até esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto D, né? De C até D, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 unidades. E aqui eu tenho um ângulo. Esse ângulo alfa, ele é exatamente a inclinação dessa reta em relação ao eixo x. E nós sabemos que do triângulo retângulo podemos retirar duas grandezas matemáticas, as relações trigonométricas e o teorema de Pitágoras. Mas nesse momento eu vou precisar de uma relação trigonométrica, aquela que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente, ou seja, a tangente de um ângulo. A tangente do ângulo, no caso aqui eu disse que esse ângulo chama-se alfa, então a tangente de alfa ela é cateto oposto por cateto adjacente. Adjacente significa aquele que ajuda a formar. Então, cateto oposto por cateto adjacente, eu vou ter 2 sobre 4. 2 sobre 4, simplificando, meio. Observe que a tangente do ângulo nada mais é do que o coeficiente angular da minha reta, ou seja, o coeficiente que acompanha a variável x. O coeficiente angular é o coeficiente que acompanha a variável x quando a minha reta está na forma reduzida. Isso é muito importante. Outro ponto importante é este aqui, super relevante para a gente, esse ponto aqui, o ponto A. O ponto A, que pertence à nossa reta f, né? Esse ponto A, ele está tocando, passando pela ordenada y, está tocando a ordenada y. Então, eu posso afirmar que existe mais um termo aqui na minha função matemática. Esse termo ele é mais ou menos
exatamente o valor desse ponto aqui, quando a reta corta o eixo y, que é exatamente 0. Eu não sei se é mais ou se é menos 0. Eu vou descobrir no nosso próximo vídeo. Ok?